Olá, seja bem-vindo a mais um Sala de Visitas e no programa de hoje vamos falar sobre meritocracia, conceito baseado no reconhecimento das conquistas pessoais de cada indivíduo. Para isso recebemos o professor João Paulo Ferreira, membro do grupo de estudos sobre Direito, Estado e Sociedade da FESP São Paulo. Muito obrigada, professor, pela sua presença no Sala de Visitas hoje. Eu que agradeço o convite, Nayara. E reforçando o debate, o professor Rodrigo Prando, sociólogo da Universidade Mackenzie. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, Nayara. Prazer conhecer você, João Paulo, e tenho certeza que o tema é instigante, vai ter um bom diálogo aqui. Com certeza. Então, para a gente começar, eu acho bacana, eu fiz uma abertura super genérica falando sobre o tema, já que aproveitando que eu estou com dois especialistas aqui, vamos explicar um pouco o que é a meritocracia, esse conceito, queria um pouquinho da visão dos dois. Por favor, professor. Na sua própria fala, não é reconhecer as conquistas dos indivíduos. E nesse sentido, né, a palavra meritocracia, obviamente, você vai pensar, conjuga mérito, mais kratos do grego poder. Então, o poder que se conquista, que se obtém por meio do mérito. Na verdade, a ideia de que o sucesso dependeria do seu esforço individualmente, só que a gente não pode esquecer que o indivíduo também está inserido num contexto, num meio social. Esquecer disso seria esquecer, por exemplo, de todos os meus anos de formação em sociologia. Então, assim, a meritocracia ela é importante como um ideal, mas este ideal, pelo que a gente estuda, pelo que conhece, ele está bastante distante de uma sociedade como a brasileira. Uma sociedade que a gente pode dizer que tem uma temporalidade histórica distinta. Sinteticamente, né, para passar a palavra para o João Paulo, o tempo da economia avançou muito rápido no Brasil. Então, a gente se tornou uma economia pujante, uma das maiores do mundo, ao passo que a política, a cultura, a educação, a cidadania ainda ficou a reboque, ficou lá atrás. Então, no fundo, quando se imagina a meritocracia, tem que se perguntar também se o ponto de partida é de oportunidades iguais, para que as pessoas possam efetivamente, por mérito, galgar melhores posições na estrutura social de uma sociedade tão desigual ainda hoje, infelizmente. É isso, professor, você concorda? O ponto de partida, de fato, é o mesmo. Agora, como bem ressaltou o professor, o grande problema, a grande questão e crítica é justamente a aplicação, a prática desse conceito, na verdade, desse conceito como norteador de toda uma cadeia de desenvolvimento. Quando se fala de reconhecimento pessoal, de mérito pessoal, muitas vezes os critérios que são adotados, eles não contemplam diferenças entre os indivíduos, na verdade, pontos de partida que são completamente distintos, né? Então, a sociedade é extremamente complexa, a vida em sociedade é extremamente complexa, isso é reforçado pela desigualdade e muitas vezes esses critérios de reconhecimento e de premiação não contemplam toda essa complexidade e, ao final, acabam, na verdade, acirrando essas desigualdades, perpetuando essas desigualdades do que propriamente estabelecendo um correto sistema de reconhecimento, né? Então, professor, se a gente tivesse programas de equidade, que tem se falado muito hoje em dia, né, que não é necessariamente igualdade, mas equiparar essas pessoas que ficam para trás, aí a meritocracia talvez funcionasse. Se a gente conseguisse colocar essas pessoas que socialmente estão para trás no mesmo patamar? De certa forma, sim, mas aí nós também teríamos outro problema, que é o ponto de chegada, né? Então, se nós prestarmos atenção nas pessoas consideradas mais bem-sucedidas hoje, ou as pessoas materialmente mais ricas do mundo, ou 1% mais rico, eles possuem um nível de vida, um nível de consumo, um estilo de vida, um paradigma de vida que não é acessível, não poderia ser acessível pelo resto das pessoas. Então, assim, a gente cairia numa outra discussão que é onde queremos chegar, né? Qual seria o ponto final de chegada dessa sociedade meritocrática? Ou seja, mesmo que se nós dessemos oportunidades iguais, onde seria possível que todos chegassem? Agora, professor Rodrigo, meritocracia não é um conceito novo, né, apesar de parecer, mas esse conceito ganhou um novo debate, talvez polarizado, como
quase tudo ultimamente, né? Por que esse debate virou aí uma briga nas redes sociais? Quais são as posturas que divergem quando a gente fala de meritocracia? Só acrescentando o que o João Paulo falou também, né? E ele tem razão. Se a gente sustentasse um consumo dos norte-americanos, por exemplo, é impossível. Só que os norte-americanos gastam de sorvete por ano daria praticamente para erradicar a fome no mundo. O que os europeus gastam de perfume, de cosméticos, daria para dar saneamento básico para o mundo todo. Então, assim, a desigualdade, ela não é brasileira, não é uma invenção do Brasil, embora o Brasil acirrou muito, né, tornou uma sociedade bastante desigual, mas ela é mundial. Então, ele tem toda a razão. A questão é o que é sucesso. Qual é o ponto de chegar? Será que sucesso é ser milionário? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa de sucesso, porque eu tenho um filho, eu consigo comer, eu vou a pé ao trabalho, eu gosto de ler os meus livros. Então, sucesso, será que tem que ser necessariamente ligado ao quê? A amealhar uma riqueza que, no fundo, você nem vai poder desfrutar, porque você tem que estar blindado num carro, com segurança, mas então, enfim, esse é um ponto que eu concordo com ele, tem que ser pensado, que também é o ponto de chegada. Agora, com relação a essa questão de por quê, quer dizer, tudo no Brasil tem se acirrado, qualquer tema tem se acirrado. E aí, o que acontece? Todas as vezes que você quer tornar qualquer tema, qualquer discussão absoluta para um campo ou para o outro, você perde na diversidade, você perde na compreensão e você perde socialmente. Por que eu quero dizer isso? Quer dizer, virtualmente é importante que se tenha a meritocracia, mas é impossível crer numa sociedade que os indivíduos vão partir do mesmo patamar e vão chegar no mesmo ponto, porque justamente o indivíduo está num contexto social, tem uma história, a sociedade tem um chão histórico, por assim dizer. Agora, por um outro lado, acreditar que também você vai diluir o indivíduo num coletivismo, numa coletividade, que você vai deixá-lo apenas a expressão do poder de um todo, também é irreal, não é? Então, assim, desde a filosofia política do Hobbes, do Rousseau, do John Locke, há uma discussão de qual é a natureza humana, de como os indivíduos se comportam. Então, o que a gente tem que olhar é o seguinte: é importante que os indivíduos se reconheçam dentro de uma sociedade competitiva capazes de melhorar de vida? Sim, sem dúvida, o capitalismo proporciona isso. Agora, proporciona dentro de muitas limitações, como nós bem sabemos, né? O Brasil é um país que quase 400 anos teve escravidão. Os resquícios estão aqui hoje, é só a gente pegar. O Brasil é um país que, para falar de meritocracia, tem que discutir o princípio da república, da igualdade entre os indivíduos, não é? Então, a gente tem foro especial para político, a gente tem prisão especial para portador de diploma do curso superior, né? A gente tem um tratamento diferenciado, o mesmo jovem pego na periferia e negro com uma quantidade de drogas vai ser traficante e nos jardins vai ser considerado consumidor. Então, no fundo, há um plano jurídico de igualdade, é inegável isso, mas a vida concreta das pessoas está muito distante disso. Então, a gente tem o quê? Que discutir a meritocracia e matizar isso, porque às vezes você fala assim, olha, pera um pouquinho, vamos às pessoas que moram na periferia, que têm menos acesso à educação, mas essas pessoas também querem vencer, querem se educar, querem comprar sua casa, seu carro, enfim, querem, no fundo, galgar melhores posições e para os seus filhos. Então, nesse sentido, você não pode pensar que a meritocracia ou qualquer tema que seja atinente às ciências sociais, à política, ao direito, possa ser tornado absoluto. Tornar um tema absoluto e com defensores ferrenhos, você perde o debate à diversidade. Agora, João Paulo, falando um pouco dessa discussão aí que acontece nas redes sociais, a gente costuma se deparar com alguns casos, algumas publicações de pessoas que usam exemplos de, por exemplo, o filho de uma empregada doméstica com um trabalhador autônomo conseguiu passar na Universidade de São Paulo ou conseguiu passar num vestibular concorrido, e aí a pessoa justifica esse caso falando, tá vendo como é possível? Possível é, mas ainda é exceção, né, João Paulo? Então, exatamente. Considerando o nosso sistema, a gente consideraria esses casos como pontos fora da curva, né? Outliers. Então, na verdade, até que o professor trouxe algumas referências aos liberais. Então, por exemplo, citando Adam Smith, que na verdade era professor de filosofia, né? e de filosofia moral, ele trazia uma questão interessante, que era o seguinte: o desenvolvimento partiria das liberdades individuais, né, das escolhas individuais e do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, né?
Então, por exemplo, uma metáfora bem interessante é o seguinte, era do egoísmo do padeiro e do açougueiro é que eu teria o meu jantar. Ou seja, da vontade do açougueiro de vender carne, do padeiro de vender pão, é que eu teria o meu jantar. Isso impulsionaria a produção e de forma coletiva a sociedade se desenvolveria. O grande problema, e que isso foi fomentado com o desenvolvimento do capitalismo, é essa competição, né? E a ideia de que a competição por si só entre os indivíduos geraria esse desenvolvimento, né? A perda da noção coletiva, da noção de sociedade, ou seja, que não adianta hoje eu ser milionário se eu não posso usufruir dessa riqueza. Ou seja, todos têm que se desenvolver, né? Essa riqueza tem que ser conjunta, a sociedade tem que se desenvolver como um todo e muitas vezes a riqueza tem que ser repartida, né? Então, acho que são questões fundamentais. Bacana, o papo por aqui é meritocracia, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. De volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre meritocracia. Nossos convidados são os professores João Paulo Ferreira, da FESP São Paulo, e Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie. João Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a balança que mede aí o que é mérito também, desses pesos, se estão iguais ou não. Alguns dados do IBGE, um dado, na verdade, do IBGE mostra que 25% da população viveu em 2016 com menos de R$ 387 por mês. A gente pode dizer que uma criança que vive nessa família, ir à escola, frequentar a escola, o ensino regular, já é um mérito? Exatamente, esse é um grande problema. E do outro lado da moeda, quando a gente fala de privilégios, ou seja, as pessoas que nasceram numa família consolidada, puderam frequentar a escola, tiveram acesso a um bom sistema de saúde que chamamos de privilégio, na verdade, isso que seria o mínimo, o básico, que a partir daí todos deveriam partir daí. Então, isso revela a complexidade de se avaliar o real mérito, né? Então, como é que eu posso exigir que alguém que estude longe de casa, tenha um trabalho à noite, consiga ter um desempenho na escola e no trabalho como alguém que se dedica 100% aos estudos, ou uma criança que nasceu de uma família que passou fome, que por isso teve questões na formação devido à alimentação, poderia competir em pé de igualdade com alguém que teve acesso pleno à saúde, acesso pleno a uma boa alimentação equilibrada, balanceada. Eu complemento também colocando, e é fato, porque veja só, eu sou professor universitário, a minha esposa é professora universitária, eu tenho um filho de 4 anos, meu filho vai em 2 escolas, uma delas é bilíngue, ele faz robótica, ele faz teatro, ele faz dança, ele faz judô. Quer dizer, eu jamais sonharia, porque eu sou filho de pais muito pobres, do interior do estado de São Paulo, minha mãe lavava privada da escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, prestei vestibular, entrei na universidade pública, lá fiz o mestrado e doutorado, e hoje eu dou essa condição para o meu filho. Aí, por outro lado, tem que ver também se não acerto recentemente, falar que meu filho é privilegiado. Realmente ele é, mas o pai dele, a mãe dele trabalham todo santo dia para dar essa condição, porque a gente sabe que a escola pública não dá. Então, assim, às vezes não poder mirar naquilo que você chama de privilégio, mas tentar olhar e dizer o seguinte, por que os outros não podem? Porque a escola que eu estudei pública não era boa. A universidade, sim, era muito boa. E lá eu me desenvolvi lá, então quer dizer, foi me dado, eu passei no vestibular, que o vestibular ele é uma régua, infelizmente é uma régua, mas eu saí de uma família muito pobre e cheguei numa condição de professor doutor e trabalho em uma das melhores universidades do país. Agora, meu filho é óbvio que parte de um pressuposto muito melhor do que eu. Agora, eu gostaria que todos os outros filhos e todos pudessem partir. Todos é impossível, é utópico, porque, como bem colocou o João Paulo, a gente vive numa sociedade capitalista, que é competitiva, que tudo custa, né? Agora, há que se pensar
que a gente poderia muito, e ele lembrou do Adam Smith, a gente pensa no Amartya Sen, que é um outro também economista, que diz o seguinte: a gente tem que dar para as pessoas as condições de realizarem suas potencialidades. No fundo, o que a gente não consegue na sociedade brasileira é dar para essas pessoas, porque, por exemplo, há sempre uma discussão sobre cotas, sobretudo para os negros que entraram na universidade. Será que eu me lembro quando eu era assim, pera um pouquinho, mas você quer ser tratado por um médico negro que entrou por cotas? Ele não tem uma boa formação, ele não teve uma boa base, e aí foram feitas pesquisas, porque aí os mitos se constroem. E a partir do momento que a pessoa entrou na universidade e se esforçou, ela teve realmente uma ajuda histórica, porque historicamente ela foi discriminada, mas a partir do momento que em patamar de igualdade ela pôde competir, os méritos acadêmicos dela é tanto melhor quanto de qualquer outro. Então, no fundo, é a gente pensar o seguinte: como a gente consegue melhorar o ponto de partida das pessoas? Tem que ser pela educação. Se não for educação, a gente vai continuar reproduzindo, e isso que ele falou da família e tudo mais, que eu falei da minha como exemplo, é o que o Pierre Bourdieu chama de capital cultural. Isso é transferido. E claro, há privilégio. Eu acho, por exemplo, quem vai preso e tem curso superior, fica numa cela especial, eu acho um privilégio. Se estudou e tem mais consciência do certo e do errado, deveria ir para a cela comum. Como eu acho que ninguém deve ter auxílio moradia porque é juiz federal no Brasil. Porque nenhum tem auxílio. Por que auxílio moradia? Isso é um privilégio. Agora, pensar que o filho da classe média, de um pai que se estafa trabalhando, é privilegiado, e não foi isso que ele disse. Eu não estou dizendo que ele disse, mas assim, é porque as pessoas olham, às vezes falam assim, olha, mas ali, seu filho é privilegiado. Felizmente é, mas aí lembrando um outro filósofo também, enfim, o John Locke, graças ao trabalho, não é? Você concorda, João Paulo? Olha, o ponto que eu concordo é o seguinte: muitas vezes há um tom pejorativo quando se fala de privilégios, na verdade, porque quando a gente fala, como o professor citou, da condição que ele pode dar, fruto do trabalho dele ao filho dele, se torna um privilégio considerando o piso, ou seja, onde milhares e milhares de pessoas se encontram abaixo da linha da pobreza, e considerando hoje o nível de produção econômica de alimentos e de todos os bens e serviços que existem no mundo, é inadmissível que existam pessoas abaixo da linha da pobreza. Concordo. Inclusive, até o professor citou John Locke, que justificava a propriedade pelo trabalho. Essas teorias liberais clássicas, elas não consideravam como um dado da liberdade a questão financeira. Por exemplo, hoje, em tese, eu posso ir a qualquer lugar do mundo, mas se eu quiser sair daqui e ir até o Japão, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, né? Isso é um cerceamento de liberdade? Em tese, sim, né? Mas em potência eu posso fazer o que eu quiser. E essa potência de liberdade é um discurso extremamente sedutor do capitalismo, né? Não estou dizendo que o socialismo seja a solução, mas essa esperança, essa potência sem limites é um discurso extremamente sedutor, né? Que acirra essa competição e que acaba... Na verdade, essa liberdade te deixa amarrado a outros fatores, como, por exemplo, trabalhar para conquistar essa suposta liberdade. Professor, eu queria falar um pouco sobre meritocracia no ambiente corporativo. Sim. Muitas pessoas justificam o uso, né? Dizem que pode ser... Vamos falar aí de um setor de vendas, de uma empresa, que na teoria estão todos ali no mesmo patamar, com o mesmo salário, os mesmos benefícios. Um funcionário que se destaca em vendas merece ganhar um prêmio, merece ter esse desempenho destacado? Sem dúvida nenhuma, como professor universitário que produz mais, como qualquer um. Aí que está, é a discussão do capitalismo. Assim, no fundo, o capitalismo não é o melhor dos sistemas econômicos, políticos, sociais, mas é pelo menos um que, diferente de uma sociedade feudal em que você é marcado pelo seu nascimento, porque você nasceu servo, você vai ser servo o fim da sua vida. Se você nasceu da nobreza, se for de uma nobreza baixa, você pode ir para o clero. Se for da nobreza, continua comendo bem. Então, assim, o capitalismo, por pior que seja, dá a possibilidade da mudança da estrutura social. Ou seja, nós chamamos isso de mobilidade social na sociologia. Então, isso existe, né? Agora, a gente sabe que também a sociedade brasileira é uma sociedade naquilo que o Roberto da Mata, um antropólogo muito famoso, né? E aí, para o telespectador, se quiser ler um livro dele, né? Carnavais, Malandros e Heróis, ele fala, a sociedade brasileira é uma sociedade relacional.
por exemplo, nessa hipótese que você trouxe de um vendedor que está ali numa equipe de vendas, ele vende mais, provavelmente ele tem uma rede de relações melhor, ele pode ser mais carismático, ele pode, no limite, ser mais inteligente. Então, sim, a empresa reconhece, vai premiar isso. Agora, quando a gente vê por um outro lado, por que então as mulheres que reconhecidamente têm as mesmas capacidades intelectuais, físicas e tudo mais, não conseguem acessar o topo da empresa? São muito poucas, ou na política, ou na empresa, né? Quer dizer, se você pegar qualquer recorte, né, fazendo estatístico, você vai ver que as mulheres sempre com a mesma formação, tendencialmente, ganham menos que os homens, ainda que produzam mais. Então, e ele fala com razão, o discurso é muito sedutor, mas, de novo, não vamos pegar em planos absolutos, vamos matizar. É importante que se tenha competição, que as pessoas sejam reconhecidos pelos seus avanços, sim, mas tem que perceber também que nem o ambiente corporativo, muito menos o político ou o ambiente social, ele é muito simples. Ele, como colocou João Paulo no começo, é complexo. E a complexidade da vida social não exige respostas simples. Você concorda, João Paulo, com essas premiações, essa situação que eu coloquei ali na pergunta para o professor? Como é que você enxerga isso, a meritocracia no campo corporativo? O professor destacou um exemplo interessante que está muito em voga, que é a questão da diferença de remuneração entre homens e mulheres, né? Então, citando esse mesmo exemplo da equipe de vendas, né? Suponhamos que nessa mesma equipe de vendas exista uma mulher, né, que não conseguiu bater a meta estipulada pelo seu superior porque ela cuida de um filho recém-nascido, né? E por isso ela acabou dedicando menos horas ao trabalho, né? Por isso não teve a oportunidade de bater essa meta, né? Dentro dos critérios colocados pela empresa, né, faz sentido, porque a empresa, o objeto social dela é vender qualquer produto, né? Ela quer vender mais. Então, a lógica dela é premiar quem vende mais. E se uma pessoa não vendeu mais por qualquer motivo que seja, por mais nobre que seja, ou por mais importante que seja, que é dar continuidade à espécie humana, essa pessoa não vai ser premiada, né? Isso reflete a complexidade de se estabelecer sistemas nessa base, né? Não estou dizendo que sou veementemente contrário a esse sistema, mas da forma como ele é posto, mesmo nas empresas, eles não dão conta da complexidade das metas, né? Outro exemplo, por exemplo, dentro da universidade, né? Eu tenho bolsas por excelência acadêmica, né? É um critério totalmente objetivo. Os alunos com melhores notas, face à média ponderada, eles conseguem a bolsa por excelência. Agora, a gente começa alguns problemas quando, na mesma matéria, eu tenho diferentes professores. E alguns professores são mais rigorosos com a nota, né? Então, como é que eu consigo? Se um aluno que passa por alguns professores com rigor maior na nota, sabidamente um rigor maior na nota, podem competir com outros que passam, né? Algumas universidades até desenvolveram fórmulas para compensar, né, essa diferença do rigor de notas entre professores conforme um levantamento estatístico, né? Então, o que eu estou dizendo é uma questão complexa e que exigiria uma solução, no mínimo, de igual complexidade, né? Então, a prática tem mostrado que a questão tem sido abordada com uma simplicidade que, na verdade, reafirma essas desigualdades. Então, você acredita, professor, aí queria também a opinião do Rodrigo, medidas como bolsas, cotas, são medidas rasas comparadas à complexidade desse tema? Nesse exemplo, as bolsas, sim. As cotas, existe toda uma outra discussão, né? Por exemplo, inclusive no nosso grupo de pesquisa na FESP, a gente realizou alguns eventos e um deles foi foi justamente sobre a constitucionalidade das cotas raciais, que foi objeto de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, né? As cotas, elas têm várias funções, né? Inclusive, uma função muito interessante que no evento que nós realizamos, haviam pessoas do movimento negro que disseram o seguinte: você ter pessoas negras em posições de destaque, como a gente teve um ex-presidente norte-americano, auxiliam
na construção da identidade cultural do povo negro. Com certeza. Né? Então, a questão das cotas não é só uma questão de reparação, é uma questão de, efetivamente, é necessário ter diversidade no ambiente acadêmico. Espelho também, né? De um jovem negro poder olhar para um pronunciamento nos Estados Unidos da América e ver alguém, pelo menos... O ministro do Supremo Tribunal aqui no Brasil, né, Joaquim Barbosa e tantos outros. Bom, sem dúvida, se a gente for pensar na discussão, uma cota pode ser colocada como um remédio de curto prazo. Mas eu insisto, a solução a médio e longo prazo é a educação. Se você tivesse um ponto em que as pessoas pudessem chegar nutridas na escola, tivessem bons professores, pudessem fazer educação física, tivesse período integral, tivesse acesso aos livros, quer dizer, se você dá uma boa educação, há de se convir que chega um determinado momento que as cotas não se fazem mais necessárias. Mas eu insisto, o Brasil é um país com quase 400 anos de escravidão. E, sobretudo, o Brasil é um país que tem dado pouca atenção ao trabalho. Não é? E isso está lá no livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Persiste, infelizmente, na concepção, muitas vezes, do brasileiro, um certo espírito aventureiro. E quando se fala de trabalho, fala-se do trabalho bem feito, realizado. Pode ser no chão da fábrica, pode ser o trabalho do gerente, pode ser o trabalho intelectual. No fundo, há que se valorizar o trabalho. Então, quando o Roberto da Mata vai construir, vai dizer o seguinte, olha, na verdade, no Brasil é uma sociedade relacional, porque vale muito mais a sua rede de relações pessoais. No Brasil, não se quer ser tratado como indivíduo, porque indivíduo tem direitos e tem obrigações iguais, você põe num patamar de igualdade. Então, no Brasil, você fala assim, você sabe com quem você está falando? Quando você fala, você sabe com quem você está falando, você quer colocar a posição de mando de que você está acima. Qual a resposta de um norte-americano? Quem você pensa que você é? Aí traz a pessoa para o mesmo patamar. Claro, os Estados Unidos não são a referência de igualdade no mundo, longe disso. Mas, no fundo, no Brasil, nós temos ainda dificuldades em incorporar o sentimento de igualdade. Porque, no fundo, não é se distribuir BMW, Mercedes para todo mundo, mas é que o rico e o pobre possam andar num transporte digno, como em muitos países do mundo. O básico, né, professor? O básico, né? Bom, infelizmente, a gente está ficando sem tempo. Esse é um debate, como vocês mesmos disseram, extremamente complexo. Queria agradecer a presença do professor Rodrigo Brando. Muito obrigada pelas considerações, professor. Obrigado pelo convite, Nara. João Paulo, muito obrigado. Prazer conhecê-los. Estou à disposição. João Paulo, muito obrigada, que vocês possam vir mais vezes. Obrigado pelas considerações também. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Bacana. E obrigada a você que acompanhou mais um debate aqui no Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.